Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do Clube 3 Podcast. O nosso tema de hoje é sobre Mpox, a varíola do macaco. E para falar sobre essa temática, nós temos aqui o diretor de Promoções da Saúde e Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Belo Horizonte, Dr. Paulo Roberto Lopes Correia. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado aí pela oportunidade, é um grande prazer estar aqui contribuindo com esse tema importante e atual para a população de Belo Horizonte. Muito bem, doutor. Vou falar um pouquinho do seu currículo aqui para que as pessoas possam entender com quem que eu estou falando, né? Dr. Paulo Roberto Lopes Correia, ele é médico pediatra formado pela UFMG, com mestrado em epidemiologia em saúde pública também pela UFMG. Não é isso? Isso mesmo. Muito bem, doutor. Vamos falar só um pouquinho sobre o Mpox, né? Eu começo com a pergunta seguinte: como ela diferencia de outras varíolas humanas? Exatamente, né? Essa é uma doença relativamente nova, né? Ela começou na década de 50, 60, né? Inicialmente na África, né? Onde começaram os primeiros casos diagnosticados. E concomitantemente a gente estava ainda com casos de varíola, né? Varíola humana circulando também. Sendo que a varíola humana, né? A conhecida varíola que muitas pessoas talvez não tenham conhecimento, ela foi erradicada do mundo na década de 80, né? Então a gente não tem mais circulação da varíola. Do ponto de vista clínico, né, das lesões, que é o que chama atenção, né, que são aquelas vesículas, aquelas bolhas que dão na pele, né, é difícil diferenciar. A vantagem que nós temos hoje é que a varíola não circula mais no mundo, né, então ela já foi erradicada da circulação. Mas a Mpox, né, que é uma similar a ela, tem características um pouco parecidas, né, então a pessoa vai ter um quadro de febre, uma certa, às vezes, uma íngua, que a gente chama de adenopatia, ela pode ter um quadro de prostração, mialgia, cefaleia, e depois é que vão aparecer a característica da doença, né, que é as vesículas, né, que são aquelas bolhas pequenas que dão na pele e que vão, então, chamar a atenção do profissional, que pode ser um caso de Mpox, né, ou então de outra doença também, a varicela, que é uma outra doença também que circula hoje e tem características um pouco semelhantes. Então, inicialmente, ela pode aparecer com outra doença, mas tem que ir ao médico diagnosticar, pode chegar ao Mpox, então. Exatamente. O diagnóstico dessas doenças que a gente chama de doenças exantemáticas, né, que dão exantema, que dão lesões na pele, tem que ser avaliada por um profissional médico para fazer o diagnóstico. Seja o diagnóstico clínico, através do exame, ou então, às vezes, o diagnóstico laboratorial, quando a gente precisa escolher alguns exames para confirmar aquela suspeita. Por que ela tem esse nome Mpox, Monkeypox? Porque, na verdade, ela é de um vírus, né, da classe Mpox, né, é um ortopox vírus, né, que foi descoberto, então, lá na África. Então, ele derivou disso, né. Inicialmente, ele era chamado de varíola dos macacos, né, mas isso não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, porque ela não tem relação com a questão dos macacos. O macaco, no caso, ele entra como um animal que pode também ser infectado, raramente, mas pode, e adoecer igual o humano pode também. Não sei se vocês se lembram, né, na questão quando a gente teve a pandemia de H1N1 em 2009, a gente teve inicialmente ela chamada de gripe suína, não era? Esse também não tinha relação com porcos, porque alguns casos aconteciam, né, nesse tipo de mamífero, mas na verdade não, o nome foi adaptado pela Organização Mundial de Saúde para a pandemia por H1N1. Assim mesmo a questão do Mpox, né? Então a gente não deve utilizar essa terminologia de varíola de macaco, porque não tem relação com os macacos. Nós vamos o pessoal começar a matar os macaquinhos aí, os miquinhos, e não é isso, né? Exatamente, ele é claro, vítima, né? Igual a gente é, né? Então, assim, normalmente reservatórios dessa doença no meio silvestre, em florestas principalmente, podem ser, né, macacos, mas normalmente são ratazanas, ou então podem ser esquilos, ou então outros animais mamíferos pequenos que podem ter essa doença e perpetuar a transmissão da doença no meio silvestre, ou então as pessoas entrarem em contato com esses animais e adquirirem a doença. Pois é interessante eu falar sobre isso, porque nós temos parques ecológicos aqui, né, principalmente na área Parque Municipal em Belo Horizonte, Parque Mangabeira e outros parques. A recomendação é não ficar muito próximo a esses animais? Não só por causa da questão dessas doenças transmitidas, mas inclusive para preservar, né, a saúde desses animais, né, não oferecer alimentos, não ter contato presencial com eles, tocar neles, porque eles podem ter doenças que estão circulando no meio ali deles e podem afetar a população humana. Então eles têm que ficar no seu reservatório, no seu habitat natural, para que eles fiquem protegidos, para não pegarem doenças dos humanos e vice-versa também. Ok, vou voltar a falar aqui um pouquinho sobre os principais sintomas do Mpox e como ela manifesta no paciente, exclusivamente o Mpox. Então, especificamente o Mpox, né, normalmente as pessoas têm um pródromo, né, que são os sintomas iniciais. Então, normalmente a pessoa começa com uma febre que dura 2, 3 dias, associado a um quadro de dor no corpo, uma mialgia, uma dor nas costas, uma cefaleia leve ou de moderada intensidade,
Pode ter uma adenopatia, né? Então são aumentos dos gânglios, né? Na região cervical, na região inguinal, axilar, que são os pródromos. E a partir de 3, 4 dias é que podem aparecer, então, as vesículas, que são a sintomatologia que marca a suspeição do Mpox, né? Normalmente começa com uma pápula, né? Às vezes uma vermelhidão na pele, que pode ser localizada ou difusa pelo corpo inteiro, e pode, inclusive, atingir mucosa também. Então, mucosa nasal, mucosa oral, perineal, ânus. Então, são locais também que podem aparecer com essas lesões. E dá uma coceira nesse local? Pode estar prurido, pode dar coceira, às vezes pode irritar, né? Então, inclusive levar a infecção secundária, né? Aí, normalmente, então, começa com essa mancha vermelha que depois eleva-se, faz uma pápula, como se fosse uma espinha. Essa pápula, ela transforma-se numa vesícula, então você consegue ver um conteúdo líquido dentro dessa vesícula, e depois isso transforma-se numa crosta, e a partir disso a doença cura. Mas quando chega nesse ponto, já tem várias, então, né? É variável. Tem pessoas que têm vesículas localizadas em região, por exemplo, só na boca, ou então só nas palmas das mãos e plantas dos pés, ou então no corpo inteiro. Cada pessoa responde de um jeito. E o mais comum? O mais comum é palma e planta dos pés e, às vezes, cavidade oral e perineal, tá? Mas pode também, né, em outras situações, principalmente pacientes imunocomprometidos, né, pacientes portadores de HIV, ou que estão em tratamento de medicamentos para neoplasias, para câncer, eles podem ter formas disseminadas, lesões do corpo inteiro. Seria até a minha próxima pergunta aqui. Né? O grupo de pessoas mais vulneráveis ou o risco de contrair o Mpox, né? Normalmente é uma doença benigna, tá? A maioria das pessoas, ela se cura espontaneamente, né? Tanto é que a letalidade é muito baixa, né? Então, óbitos por essa doença é muito baixo. Mas pessoas são de grupos vulneráveis, então nós citamos aquelas pessoas que vivem com HIV/AIDS, gestantes, crianças ou pessoas que estão usando algum medicamento que altera a nossa imunidade, eles podem ter formas graves da doença, né? Então eles podem ter, além das lesões de pele, eles podem ter pneumonia pelo próprio vírus, eles podem ter manifestação do sistema nervoso central, uma encefalite, uma inflamação do cérebro e outras formas graves que podem levar, inclusive, ao óbito. E como é que está a situação de óbito em Belo Horizonte? Nós tivemos um óbito quando a gente iniciou a transmissão aqui em 2022, né? 2022 para 2023, depois nós não tivemos mais óbitos, felizmente, né? É uma doença que ela tem tratamento para as formas graves, um tratamento com medicamento antiviral específico, por isso que a gente precisa fazer um diagnóstico muito precoce e identificar esses grupos mais vulneráveis para o tratamento ser instituído mais precoce. Essas pessoas no hospital? Sim, todo caso suspeito, né? Seja forma leve, a pessoa vai ficar em casa, seja internada, ela precisa de isolamento, né? Tanto para impedir a transmissão para outras pessoas, para também controlar a sua própria doença. Entendi. E como a Mpox é transmitida entre os seres humanos? Esse é um dado importante, né? A transmissão, normalmente, ela é feita contato, né? Então, a pessoa com as lesões de pele, aquelas vesículas ou aquelas crostas, entra em contato com outra pessoa, pele a pele, ou então pela respiração, pela tosse, ou então pela saliva também, porque se ela tiver lesão na saliva, ou então lesão na região anal, ou na região perineal também, né? Região do períneo, se tiver lesões ali durante o contato, pode também ocorrer a transmissão. E também para dentro de laboratório, né? Então, aqueles profissionais de laboratório que manipulam amostras de pacientes com suspeita de Mpox, se eles não estiverem protegidos, eles também podem ser expostos à doença, ao vírus e contrair a doença. E também os profissionais de saúde que estão no dia a dia atendendo as pessoas com suspeita da doença. Nessas postagens que a gente vê na internet, principalmente no YouTube e outras fontes aqui, falam muito que é transmitido entre homossexuais. Isso procede? Não, qualquer pessoa que tiver lesão pode transferir para qualquer outro tipo de pessoa, seja no contato sexual ou homoafetivo ou não homoafetivo, seja dentro da própria convívio familiar, né? O pai passar para o filho, ou a mãe passar para o marido e vice-versa. Então não existe essa questão de ser uma doença relacionada à questão do sexo. Os casos que nós tivemos, a maioria das pessoas relatam relações sexuais homoafetivas, né? Então, principalmente homens que fazem sexo com homens, mas também outras possibilidades existem. Então, a transmissão não está relacionada estritamente ao sexo. É um contato de pele a pele, né? Então, qualquer relação sexual pode transmitir a doença. Perfeito. E com relação a, por exemplo, roupa, né? Porque a literatura também fala questão de roupa, você teve contato com a roupa da pessoa contaminada, né? E aí já levou uma situação de extrema preocupação com relação aos hotéis, né? Se realmente são trocadas aquelas roupas de cama mesmo, a pessoa chega, hospeda, o outro está saindo, o outro está chegando, né? Então existe uma rotatividade muito grande.
Há a possibilidade de contaminação também assim, nesse sentido? Exato, é um ponto importante, além da transmissão, né, por contato pele a pele, pela saliva, secreção vaginal ou peniana, por exemplo, né, a outra forma de transmissão também é contato com objetos contaminados, né, então copo, um talher, uma roupa, seja roupa de vestir ou roupa de cama, é possível também de ter o vírus ali e poder transmitir para as outras pessoas. Por isso que uma das medidas fundamentais de precaução, né, de impedir o contágio, é a lavagem desses utensílios. Seja utensílios domésticos, né, copo, talher, então usar sempre eles individualmente, mas também lavagem com a água e detergente comum, ele elimina o vírus nas roupas e nos outros locais que possam porventura lavagem ter. Comum, então. Lavagem comum, tá? Ela já elimina resolve o vírus. O problema. Exato. Algumas pessoas podem utilizar água clorada, né, então água sanitária, ou então, se tiver condições também de manter a lavagem durante aquecimento, né, daquela roupa, por exemplo, temperatura de 60 graus também ajuda a eliminar o vírus que porventura possa estar nessas roupas. Então é fundamental que pessoas com suspeita de Mpox tenham seus utensílios, né, seja roupa, material de alimentação, separado das outras pessoas e depois higienizados. E importante, né? Lavar as mãos, né? Sempre lavar as mãos, né, após qualquer manipulação, qualquer contato de pele a pele, qualquer procedimento que possa gerar esse contato deve ser lavado as mãos, porque é uma forma de eliminar o vírus. A forma é muito parecida com o Covid, né? Essa questão das roupas, questão A respiração também tem uma possibilidade de contaminação? Exatamente. A tosse, a fala, a gente elimina, né? A gente chama de saliva, por exemplo. A gente elimina alguns... o vírus pode ser eliminado durante esses momentos e pode entrar em contato, por exemplo, com a mucosa da outra pessoa, com a boca da outra pessoa ou com algum material que esteja ali naquele local onde a pessoa esteja falando, né? Então, isso pode levar também à transmissão para outras pessoas. Por isso que é importante, né, como você tomou como exemplo a questão da Covid, isso vale para Covid, vale para influenza, para qualquer vírus de transmissão respiratória de contato pele a pele, né? Então, lavar as mãos é fundamental. Você previne também transmissão de doenças que são veiculadas por alimentos, né? Por exemplo, as toxinfecções alimentares. Aí nós temos a própria varicela, né? Que é uma outra doença também muito parecida com a Mpox. Mas o sarampo, a coqueluche. Então, todas essas doenças têm esse tipo de transmissão. É importantíssimo, né, a questão do cuidado respiratório, né? Então, lavar a mão. Quando for tossir, proteger, né, a tosse para não espalhar aqueles agentes. O uso de máscara constante, o uso de máscara. Então, pessoas com suspeita de Mpox têm que usar máscara. Se vai para um atendimento numa unidade de saúde, se vai para um laboratório colher um exame, ou se vai fazer algum trânsito dentro da cidade, deve-se usar máscara para impedir a transmissão para outras pessoas. Mas é fundamental, pessoas com essas doenças que nós estamos comentando aqui, mas a Mpox se enquadra nisso, manter o isolamento. Durante o período de transmissão da doença, ficar em casa, desde que não precise de procurar uma assistência médica por algum outro motivo, mas ficar em casa para evitar contato com outras pessoas. Sim, eu estou perguntando porque, na verdade, eu estava fazendo uma compra com minha mãe, aí uma senhora estava comprando maçãs, né, na verdura lá, e depois tirou uma maçã, a criança pegou e começou a comer, não lavou nem a fruta. Aí eu até perguntei para ela, não é bom lavar essa fruta e tal. Ah, mas a menina não tem paciência, não quer comer aqui agora. Né? É difícil, né, falar. A comunidade tem que estar alerta, né? Exatamente. Isso é muito arriscado, né? Além de nós precisarmos, por exemplo, tomar água potável, né, água filtrada, tratada, nós precisamos também cuidar dos alimentos que a gente coloca na nossa dieta no dia a dia, né? Então, lavar as mãos, fundamental, lavar os alimentos, né? Porque eles passam por várias mãos, né? Então, assim, a gente não sabe qual doença que essas pessoas manipularam aqueles alimentos porventura possam estar, e alguns agentes, alguns micróbios, micro-organismos, eles ficam ali nesses alimentos, né? E, inclusive, com temperaturas mais altas, eles favorecem, inclusive, o aumento da sua número de agentes que estão naqueles alimentos, né? Então, aumenta a carga de agentes que a gente pode ingerir, levando, então, a gente a adoecer por essas doenças que são preveníveis por esses cuidados básicos de higiene. Sim. Muito bem, doutor. Com relação à estatística, né? A gente vê que, principalmente no site do governo federal, ele mostra uma estatística de classificação. Então, a gente vê que o Brasil hoje está em segundo lugar, atrás dos Estados Unidos, com relação ao número de contaminados pela Mpox, né? E, especificamente no Brasil, fala muito Rio, São Paulo e Minas Gerais. E Minas Gerais, Belo Horizonte. Né? Essa estatística procede? Procede, né? Segundo os últimos dados do Ministério, em 2022 foram mais de 10 mil casos confirmados, né? Casos confirmados e prováveis de Mpox. O ano passado, salvo engano, uns 850, esse ano tem 800 e pouco casos confirmados. E sempre é isso, né? São Paulo, Rio e Belo Horizonte, né? Obviamente tem vários fatores, né? São cidades grandes, cidades que têm trânsito muito intenso de pessoas de um lugar para outro, né? Inclusive do exterior para cá. E também a questão da peculiaridade dessa doença, né? Como a gente comentou, a maioria dos casos, 90% dos casos hoje em torno disso,
elas estão restritas a pessoas que têm HIV/AIDS, né? Ou então pessoas que fazem sexo com... homens que fazem sexo com homem também. Então tem esse viés também. Então isso também tem a ver com a questão da própria dinâmica da população, do tamanho da população que reside nessas cidades grandes e também do acesso a diagnóstico, né? Então, assim, a rede que vai atender esses pacientes tem que estar alerta para fazer a suspeição, colher o exame para fazer o diagnóstico e com isso nós conseguimos então ter uma estatística mais confiável. E tem alguma região específica dentro de Belo Horizonte com maior número de contaminação? Não, todos os bairros têm casos confirmados, então tem nenhum local. Todos os bairros assim, todas as regionais de saúde, todas as regionais, das 9 regionais têm casos confirmados. Nem todos os bairros têm, mas a grande maioria já tem casos notificados e confirmados da doença, né? Ah, perfeito. Esse ano, né, só para ter uma ideia, nós já temos casos confirmados. Até o momento são 38 casos confirmados da doença em Belo Horizonte. E nós fazemos um acompanhamento sistemático desses casos, né, para identificar outros casos secundários. Ou então, para que esses casos também que foram identificados tenham uma evolução satisfatória, um acompanhamento e isolamento garantido. Pois é, Belo Horizonte com 2.600 habitantes, não é isso? 2.315 milhões. 2.300, tá. Esse número é um número, pode ser considerado pequeno, tranquilo? Não, a gente considera que como é uma doença emergente para nós, né, a gente não tinha essa doença circulando no nosso meio, para nós qualquer número que apareça para a gente nos traz preocupação pelo risco potencial de continuar tendo a transmissão. E de crescimento, né? De crescimento. Por isso que as estratégias, né, de prevenção, né, de acompanhamento dos casos e das medidas de barreira, né, então quer dizer, máscara, lavagem de mãos, uso de preservativo durante as relações sexuais, evitar contato com pessoas que têm a doença, são fundamentais para impedir o aumento dos casos. Então é importante a gente estar sempre pautando isso junto à mídia, né, junto às pessoas, para essas medidas que são eficazes para impedir a perpetuação da doença no nosso meio. Então a gente preocupa, porque a gente está com casos ainda confirmados, né? E precisamos ficar sempre alertas com isso. Sim, e existe algum tratamento específico para o Mpox? Alguma outra recomendação médica que deve ser observada? A maioria dos casos, o tratamento é sintomático, tá? Então, assim, repouso, né? Medicamentos para os sintomas de febre, de dor. Limpeza da pele para evitar infecção secundária, né? Que às vezes é uma complicação que pode... Mas nesse período inicial pode haver uma contaminação? Sim, desde o início dos sintomas, né? Quando a pessoa começa já com febre, mal-estar, prostração, mesmo não tendo as vesículas, ela já pode transmitir para outras pessoas, que pode transmitir via respiratória também, né? Então o vírus pode ser transmitido via respiratória. Mas a principal forma de transmissão é através do contato pele a pele, quando a pessoa está com as vesículas e com as lesões já de pele. Então isso é importante ressaltar. O tratamento, como eu comentei, a maioria dos casos é sintomático, tá? Mas existe um antiviral, né, disponibilizado pelo Ministério da Saúde até recentemente, para tratar formas graves, né, para pacientes com formas graves da doença, aquelas complicações que eu citei, né? Pessoas que têm várias lesões de pele. Então o Ministério, inclusive, faz uma graduação de 50 a 100 lesões de pele para indicar o tratamento. Pessoas que vivem com HIV/AIDS, pessoas que têm lesões na boca ou em região perineal que cursa com sangramento, ou dificuldade de alimentação, por exemplo, porque como inflama muito a cavidade oral, as pessoas têm dificuldade, então às vezes o tratamento é indicado para esses casos, tá? É um tratamento específico e feito a nível de internação, tá? Okay. Então acho que fundamentalmente é isso. Mas já existe uma vacina específica para o Mpox ou são vacinas alternativas? Não, já existem vacinas, né? Várias vacinas testadas. A que o Ministério adquiriu em 2022 foi a vacina chamada Jynneos, que é uma vacina de vírus atenuado, que o Ministério conseguiu uma compra de quase 50 mil doses, e é especificamente para um grupo prioritário, né? Que são aqueles grupos que estão convivendo com HIV e AIDS. Sim. Especificamente para homens que fazem sexo com homem, transvestis, e também para outras situações, por exemplo, pessoas que tiveram contatos com esses casos. Aí a gente também indica a vacina, desde que não esteja com a doença manifesta. Ou então profissionais de saúde também que tiveram contato com casos, e durante o atendimento desses casos, eles não estavam protegidos, com os equipamentos de proteção individual durante o atendimento. Então a gente faz uma avaliação muito criteriosa desses contatos, para avaliar se realmente é um contato de indicação de usar a vacina, e aí nós aplicamos a vacina. Mas nesse momento, infelizmente, a vacina está indisponível no Ministério da Saúde, então nós não temos como ofertar nesse momento. E nós ainda temos um grupo específico que não gosta da vacina, né? E já apontou esse grupo, as pessoas contaminadas, não querem tomar vacina, querem outra forma de tratamento. Já apontou esse grupo? Infelizmente, isso acontece não só com a Mpox, né, mas também contra outras doenças também que são imunopreveníveis, né? Em relação à questão da Mpox, é mais fácil
a adesão, porque como é uma doença nova, né? Então, assim, as pessoas têm muito medo, né? Quando fala de mpox, aí relaciona com a questão da varíola. E a varíola, né? Quando nós conseguimos erradicar na década de 80, tinha uma mortalidade muito alta, de 30%. Então, as pessoas ainda têm esse receio, né? Então, a adesão é muito melhor, tá? Mas algumas pessoas, às vezes, iniciam um esquema com a vacina, são 2 doses, mas não procuram para tomar a segunda dose. E aí, com isso, elas não ficam protegidas. Mas a gente tenta fazer todo o convencimento, né, da importância de se vacinar, de se protegerem. Protegendo, elas estão se protegendo a si próprio, mas também as outras pessoas que estão no convívio, né? Então é importante. Os familiares, né? Exatamente. Então a gente faz esse convencimento para que a adesão seja o máximo possível. Voltando às medidas preventivas, eu gosto de estar relembrando, porque o nosso público que está assistindo vai estar acompanhando, mas é bom sempre lembrar das medidas preventivas, né? Que nós podemos citar hoje como medidas preventivas, iniciais, principalmente. Então, fundamental, primeiro, né, identificar o caso mais rapidamente possível, né, o suspeito, né, da doença, para que ele fique isolado, né? Porque ele não transmite para outras pessoas, né? E essa pessoa que está com suspeita de mpox, usar máscara durante o maior tempo possível, né? Num quarto isolado, se possível, e ter seu material tanto de utensílios para alimentação, roupas e camas tratados e lavados separadamente para evitar a contaminação com outras pessoas. As pessoas que forem ter contato com esses casos suspeitos, né, sempre que possível, usar máscara e luvas também, e após o contato com essas pessoas, lavarem as mãos para que também consigam eliminar a maior carga possível do vírus que porventura tenha tido contato. Além disso, né, tem a questão do cuidado de higiene pessoal, como eu comentei, né? Da higiene das roupas, banho frequente, né? Evitar de manipular as lesões, né, de pele, porque isso pode favorecer a infecção secundária e também a disseminação do vírus para o meio ambiente. E também a questão da limpeza de superfície, né? Mesa, cadeira, locais que podem, porventura, ter a presença do vírus ali no meio ambiente. Nós já comentamos a questão da vacina para alguns grupos especiais, né? E aí o tratamento também, como a gente comentou, também para aquelas situações de gravidade. Nos casos mais, é isso que eu ia perguntar agora, nos casos mais complicados da doença, digamos assim, o cara está internado, quais são as medidas médicas, né, com relação a esse paciente e com a família também, né? Então, o paciente, quando fica internado, normalmente com suspeita de mpox, ele fica no quarto isolado, tá? Se possível com máscara, dependendo da gravidade do quadro dele, né? E todo profissional que vai trabalhar com esse paciente, o profissional da área assistencial, né? Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, os nutricionistas, eles vão só fazer o atendimento desse paciente se eles estiverem com os equipamentos de proteção individual, né? Normalmente é máscara, gorro, luvas e capote, tá? E dependendo de alguns procedimentos que vão fazer nesse paciente, tem até uma máscara especial, que é uma máscara que a gente chama N95 ou PFF2, mas que é para situações específicas para a área assistencial, né? Então, para o médico, para o enfermeiro, que vai fazer alguns procedimentos. Para os familiares, né? É importante a gente fazer o monitoramento desses familiares que tiveram contato com esse caso, porque se por acaso eles iniciarem com sintomas sugestivos da doença, a gente já orienta a questão do isolamento desses familiares e já coletemos os exames para confirmar ou não a suspeição da doença. Isso é interessante, porque a pessoa aparece lá com sintomas. Eu estou com mpox, diagnosticou. Logo já busca a família para poder fazer esse teste? Isso é automático? Como é que é? Não, aí no caso a gente faz o teste do caso suspeito, né? O exame, que a gente colhe o material da lesão e manda para o laboratório, mas os familiares a gente vai fazer o monitoramento. Se ele aparecer com sintomas, aí a gente vai colher exames dele, tá? Mas durante esse período, que a gente considera até 21 dias após o contato com o caso, né? Com o familiar, a gente monitora durante 21 dias para avaliar se se esse contato por acaso desenvolveu a doença. Mas nesse período é importante que as pessoas se observem, verifiquem se estão aparecendo lesões, se as pessoas desenvolverem quadro de febre, dor no corpo, procurar a unidade de saúde para avaliar se pode ser uma suspeita da doença, e aí a equipe vai estar fazendo os procedimentos cabíveis para cada caso. Como que é feito esse monitoramento nesse prazo de 21 dias? Normalmente a equipe de saúde da família já identifica o caso suspeito e já identifica os contatos desse caso. Aí faz um cadastro ali no hospital mesmo? Lista, ou no hospital, ou no própria unidade de pronto atendimento, ou no centro de saúde, né? Já lista essas pessoas e nós vamos monitorando. Nós temos uma equipe de monitoramento, né? Que a gente chama equipe de monitoramento, que vai frequentemente ligando para essas pessoas, alertando eles para ver se possivelmente apareceu algum sintoma, até aquele período que a gente considera de observação, que são em torno de 21 dias após o contato com o caso suspeito. Muito bom. E a relação a prefeitura tem alguma campanha de conscientização? Porque, sinceramente, eu não tenho visto, né? E a população na qual nós fizemos uma enquete aqui, uma pesquisa, também não apresentaram
panfleto, alguma mensagem na televisão. Existe alguma campanha feita pela prefeitura? Nós fizemos isso muito no início quando houve o decreto, né, de emergência de saúde pública de interesse, né, internacional. A OMS fez isso por 2 vezes, fez em 2022 e reforçou agora em 2024 pela questão da uma outra cepa que apareceu lá na África, inclusive circulou na Noruega e na Finlândia também, que é uma cepa que nos preocupa porque ela tem uma mortalidade um pouco maior e atinge um público mais específico. E a contaminação mais rápida também? Pode ter uma gravidade maior também, tá? Na questão do continente africano, ela atingiu principalmente crianças, né? Então mostrou que a doença mudou o seu perfil, né? Então isso é uma preocupação para nós. Nós temos feito um alerta para as equipes de saúde da família, né? Que são a nossa porta de entrada, né? Então as unidades de saúde onde estão as equipes, para que identifique mais precocemente esses casos, faça a suspeição e também o diagnóstico e o tratamento adequado quando for o caso. E também na nossa rede de atenção secundária, que aborda os pacientes que procuram, por exemplo, a rede para IST, né, são as infecções sexualmente transmissíveis. Então nós temos algumas portas da nossa rede de atenção que atendem esse tipo de paciente, né? Paciente que tem suspeita de sífilis, de HIV, de gonorreia e do próprio mpox. Então nós temos feito uma discussão com as equipes e com essas pessoas para sensibilizá-las, para que fiquem sensíveis na suspeição e no diagnóstico precoce dessa doença. Muito bem. Doutor, o nosso sistema de saúde está preparado para lidar com um surto de mpox? Bom, nós já vivemos isso, né? Em 2022, 2023, quando nós tivemos um aumento da transmissão, tanto é que nós tivemos muitos casos confirmados em Belo Horizonte, né, nos últimos anos, e esse ano com 38 casos. Então, a nossa rede está preparada, ela já tem a nota técnica que orienta como é que faz a abordagem do suspeito, como é que faz as orientações de contenção da transmissão da doença e a questão do isolamento e da abordagem dos familiares. Então, a nossa rede está habilitada para atender, suspeitar e também acionar, né, os outros pontos da rede para fazer a questão tanto da coleta do exame, quanto também para as orientações em relação ao tratamento, quando for o caso. Tanto a rede de atenção primária, a urgência, quanto também a rede terciária, e para onde são referenciados casos que precisam de internação hospitalar. Muito bem. Com relação a alguns estigmas sociais associados ao mpox, existe algum? A gente tem que desmistificar, né? Na verdade, qualquer pessoa é susceptível a ter o mpox, né? Então, é uma doença de transmissão muito fácil, né? Como é que a gente comentou, de contato pele a pele. A gente pode citar o exemplo da própria varicela, né? Mas também através das vias respiratórias, de contato com saliva, com sêmen ou com secreção vaginal, que são outras formas de transmissão. Então, qualquer pessoa está susceptível, porque isso faz parte da vida das pessoas, né? Então, por isso que o cuidado para esse tipo de doença tem que ser universal, né? Então, quer dizer, sexo seguro, né? Usar camisinha, né? Evitar contato com pessoas com lesões de pele, porque pode transmitir. E quando a gente fala da questão do sexo seguro, a gente está falando não só do mpox, mas estamos falando da sífilis, do HIV, da hepatite B, hepatite C, da gonorreia, que são doenças transmitidas também por contato sexual também. Então, são situações que a gente tem que sempre lembrar e qualquer pessoa está susceptível a esse tipo de contato. Perfeito. Doutor, essas perguntas que, na verdade, saíram do povo, né? A gente, nessa enquete que nós fizemos. Então, uma perguntinha aqui que é muito interessante, que ele fala sobre a mudança climática, né? A perda do habitat natural dos animais, com essas queimadas que existem hoje, está trazendo os animais mais para a área urbana, né? Isso pode influenciar em outras doenças também? Sim, com certeza, né? Qualquer doença, qualquer mudança climática favorece esse tipo de situação, né? Tanto o animal procurando região urbana para se abrigar, né? Do fogo, da enchente ou de qualquer outra situação que porventura coloque ele em risco onde que ele vive, mas o inverso também, né? Nós, enquanto seres humanos, também fazemos contatos, né, frequentes com a área silvestre. A gente vai para uma cachoeira, a gente vai para uma fazenda, a gente vai para uma mata, e para isso nós também precisamos estar protegidos, né? Então, posso citar a questão da própria febre amarela, né? Sim. É muito comum nós aqui fazermos esse tipo de viagem, né, para locais, fazer um ecoturismo, visitar uma cachoeira, uma fazenda, e nós precisamos estar protegidos, porque existem animais ali que a doença circula nesse meio, que vão adoecer, alguns vão morrer, mas vão poder transmitir para a população humana, né? Então é importante nós também, nessas situações, também nos protegermos dessas situações de risco. Muito bem. E quais são os próximos passos para essa comunidade científica? Alguma pergunta mais técnica, né? Com relação a essa doença, como pode ser trabalhado? Nós temos laboratórios específicos em Belo Horizonte, poder estar trabalhando com essa questão do mpox? Exatamente, né? Então, todo caso suspeito da doença em Belo Horizonte, a gente identifica, né? Esse paciente, colhe o material, encaminhamos para o laboratório da FUNED, que é o laboratório capacitado a pegar essa amostra, processar e confirmar ou não o diagnóstico. Então, é um laboratório de referência do estado de Minas Gerais. Além disso, né, tem a questão das vacinas, né? Existem outras vacinas sendo desenvolvidas no mundo todo
para tentar também aumentar tanta produção. Nesse momento, a Organização Mundial de Saúde não preconiza o uso de vacina para mpox indiscriminadamente, porque, na verdade, nesse momento, a doença está circunscrita a alguns países, né? Então, nós temos casos hoje circunscritos com uma transmissão mais intensa na África, com mais de 20, 30 mil casos já confirmados, e alguns casos dispersos pelo mundo, né? Como eu citei, Brasil tem casos confirmados ainda da doença, por isso que a vacina está sendo indicada para grupos específicos. Mas nesse momento a Organização Mundial de Saúde não recomenda a vacinação indiscriminada, igual a gente fez para Covid, igual a gente faz para influenza todo ano. Nesse momento, não. Ah, perfeito. E com relação aos planos específicos de vacina, a Prefeitura tem trabalhado de que forma? Pois é, nesse momento, como a gente comentou anteriormente, nós não temos a vacina, né? Porque o Ministério fez aquela compra emergencial, priorizou alguns grupos, né? E a vacina ainda não foi adquirida novamente. Eu avalio que o Ministério está em tratativas, né? Porque, na verdade, é uma compra internacional, então precisa de fazer uma pesquisa de mercado para que consiga, então, restabelecer os estoques e consiga, então, disponibilizar a vacina. Então, por isso que a medida mais eficaz nesse momento é aquelas medidas básicas de precaução, né? Evitar contato com casos suspeitos de mpox, tendo contato, né? Sempre usar luvas, máscara, a higiene do material, dos utensílios, lavagem de roupas, igual a gente comentou anteriormente. Porque com isso a gente consegue muito impedir que a pessoa adquira a doença. Ah, muito bem. Com relação... Agora nós chegamos no finalzinho, né, doutor? A nossa última pergunta aqui, né? Quais são os principais desafios enfrentados pela Prefeitura de Belo Horizonte com relação à prevenção, controle ao mpox e como eles estão sendo superados? Essa é uma pergunta importante, né? Eu acho que são várias estratégias, né? Primeiro a gente estar sempre alerta da possibilidade da transmissão da doença, né? Então as equipes assistenciais precisam estar alertas, né? Capacitados, atualizados nos protocolos para que consigam identificar o mais precoce possível. Do ponto de vista populacional, né? Essas questões, né, da questão, como é uma doença que pode ser transmitida pelo contato, né, pele a pele, evitar contato com pessoas doentes, então é uma recomendação forte que a gente faz para essas pessoas. A questão do sexo, né, não vale só para a questão do mpox, mas qualquer outra doença sexualmente transmissível. Então o uso de preservativo é extremamente fundamental, né? Não ter relação sexual desprotegida é uma forma de evitar várias doenças que estão relacionadas com isso. E também a questão da vacina, né? Tendo vacina para grupos específicos, a gente vai estar chamando o público e ofertando isso. E outra questão importante é acompanhar as pessoas que tiveram contato com os casos susceptíveis, né? Então, monitorar essas pessoas, porque, porventura, se elas desenvolverem sintomas, a gente consiga fazer identificação precoce, orientar as medidas de precaução e proteção para que a doença não afete outras pessoas que possam, porventura, estar no entorno. E a questão da divulgação, né, na mídia, sensibilizar a população. Isso é sempre importante estar trazendo isso à tona, porque vai tornar a população mais parceira desse nosso desafio de enfrentamento dessas doenças e também elas fiquem mais atualizadas em relação ao cenário aqui na nossa cidade. Isso foi uma coisa muito importante, né? Não é só um trabalho da Prefeitura, é um trabalho da comunidade como um todo, né? Não é só achar que a Prefeitura tem que fazer o seu trabalho, mas o que está do outro lado, que pode ser vítima também do mpox, não fazer nada. Né? Exatamente. Isso vale não só para o mpox, para qualquer outra doença, né? Não só doença imunoprevenível, mas, por exemplo, o controle do diabetes, da hipertensão. É importante a população ser parceira disso, aderir aos tratamentos, às recomendações que são preconizadas pelas equipes da assistência, né? E quando a gente fala de vacina é isso, né? Nós temos tido nos últimos anos uma queda importante nas coberturas vacinais, né? Para várias vacinas, e isso fatalmente está repercutindo na transmissão de algumas doenças que começaram a aparecer, né? Então, por exemplo, nós começamos a ter recentemente casos de coqueluche, começaram a aparecer casos de outras doenças imunopreveníveis que a gente precisa de estar com a vacina em dia para proteção individual, mas da coletividade como um todo, né? Então é um trabalho, né, de sensibilização da população, deixando um recado fundamental, que as vacinas são seguras, elas são testadas, né? A gente tem o Programa Nacional de Imunização já tem desde a década de 70 com êxitos importantes em controle de doenças, de poliomielite, de sarampo, de coqueluche, de difteria. Então nós não podemos deixar que essas doenças voltem, né? E aí é importante a população entender isso e avaliar seu cartão de vacina. Isso vale para criança, para o adulto, para o idoso, não deixar passar, porque a partir do momento que ela tem contato com uma doença, a vacina já não vai fazer mais efeito, né? Então ela vai poder ter uma doença, às vezes formas leves, mas formas graves, e às vezes transmitir para outras pessoas que estão do convívio e que essas outras pessoas podem adoecer de uma forma mais grave. Então é um dever cidadão das pessoas, né? Perfeito. Fazer isso, né? Atualizar seu cartão de vacina, porque isso é importante para a população como um todo. Sim, existe algum canal na Prefeitura que as pessoas possam acessar e ter mais informações sobre o mpox? Sim, o portal da Prefeitura, né? Basta digitar lá mpox PBH, que tem todas as orientações em relação à questão das medidas de precaução, proteção, vacinação,
as notas técnicas, né, que são direcionadas para as equipes que estão atendendo os pacientes. Então é só digitar mpox PBH lá no Google ou qualquer outro site de pesquisa que já cai no site da prefeitura com essas informações importantes. Ah, perfeito. Então, doutor, gostaria de agradecer a presença aqui, né? Agradecer ao nosso prefeito de Belo Horizonte, a Vanessa Rocha, assessora de comunicação social. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Doutor Paulo Roberto, né? Obrigado pela presença. Sempre que precisar, utilize o nosso estúdio aqui, ok? Não, a gente que agradece a oportunidade. É importante esses meios de comunicação que cheguem o mais possível perto dos usuários, das pessoas que precisam desse tipo de informação, né? Com segurança, qualidade, para que a gente não deixe cair nessas fake news, nessas informações que não trazem mais dúvidas do que esclarecimento. Então agradeço aqui, é importante essa participação, e outras oportunidades estaremos sempre juntos. Ok, muito obrigado. Obrigado a todos e até a próxima.